Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula a proposta é mostrar para vocês um teorema lindo, maravilhoso da geometria plana que muito vai facilitar a vida de vocês, sobretudo quando a gente for aplicar isso num triângulo retângulo também. Desde que a gente tenha aí uma circunferência inscrita aí no triângulo retângulo, é muito fácil você encontrar o raio dessa circunferência aplicando esse teorema. Eu quero trazer a demonstração desse teorema para vocês, porque ele é bem tranquilo de demonstrar. Se vocês acompanharem passo a passo, vão perceber isso, que é bem tranquilo de explicar, de chegar à fórmula. E eu não queria que vocês memorizassem necessariamente o nome do matemático responsável por esse teorema, teorema de Poncelet. Não precisa. Se você entender a relação, você entender a aplicação desse teorema, é o importante. Isso vai te adiantar pra caramba, cara. Você não tem nem ideia. Então, antes de começar, vou pedir para que você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe aquele like maneiro, pois a gente está fazendo o maior esforço para trazer coisas legais para vocês aqui. Você que é inscrito, já deixa o seu like para valorizar o nosso trabalho e fazer com que o YouTube mostre para mais e mais pessoas que este canal existe e ele tem relevância para a classe dos estudantes de um modo geral, ok? Então vamos à demonstração do teorema de Poncelet. É o seguinte, eu tenho um triângulo qualquer aqui, que tem lados, que tem vértices ABC, né? Triângulo ABC. Existe um ângulo alfa aqui, tudo bem? E uma circunferência inscrita nesse triângulo. Pessoal, o primeiro procedimento aqui para a demonstração é o seguinte, é algo muito trivial. Se aqui é B, o lado oposto ao vértice B, a gente chama de Bzinho. Azinho, Czinho. Tranquilo, bastante trivial isso. Ok. Outra coisa que eu gostaria que você se lembrasse, e vocês me permitam usar aqui até uma moeda para poder facilitar o desenho, que eu não sou muito bom para desenhar à mão livre. Eu queria que vocês relembrassem comigo, é o seguinte, toda vez que eu tiver dois segmentos que se encontram e são tangentes a uma circunferência, esses segmentos são congruentes, eles têm a mesma medida. Isso já foi falado aqui no canal e não custa a gente repetir, tudo bem? Então vamos colocar aqui, eu até risquei um pouco fora, tentar consertar. Às vezes a gente, quando quer consertar, a coisa sai mais complicada, mas é isso. O ponto de tangência é esse e esse aqui. Então, olha só, esse ponto externo, né, a circunferência, eu tenho um ponto de tangência que toca no círculo, né, na circunferência. Então, este segmento tem a mesma medida que este. Isso foi tema já de nossos estudos aqui nas nossas videoaulas. Se você não viu essa videoaula, procura lá potência de ponto ou posição de ponto, intersecção de ponto e circunferência, exatamente isso, ok? Segmento tangente a uma circunferência, enfim, você vai encontrar com toda certeza esse conteúdo, ok? Peço desculpas aí, o barulho aí que basta a gente começar a gravar, que alguma coisa acontece,
um avião passa, um cachorro late, o vizinho grita, enfim, vivemos na cidade, infelizmente a gente tem que, não temos um estúdio apropriado, então a gente acaba tendo que conviver com essa situação aí, ok? Então, pessoal, partindo desse pressuposto, se aqui for cá, aqui também é cá, tudo bem? Então é esse raciocínio que nós vamos pensar. Olha só, neste ponto aqui, ó, deu para observar o ponto de tangência, que a circunferência toca, que eu estou considerando que é aqui? Esse segmento aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse. Note o seguinte, eu vou chamar esse segmento de Y, portanto, esse segmento também vai ser Y. Daí, pessoal, vamos partir de um raciocínio bastante tranquilo de se entender. Se o lado é C, vocês concordam que se eu tirei X, esse pedaço aqui vai ser o lado todo menos eu chamei Y, né? Vocês concordam que esse lado aqui C, que eu chamei de C, o lado todo, se eu quiser tirar esse pedaço, ou seja, ter apenas esse pedacinho aqui, de B até esse ponto de tangência, eu vou ter C menos Y. E, analogamente falando, como nós dissemos anteriormente, a respeito dos pontos de tangências que têm segmentos congruentes, evidentemente que daqui até o vértice B também vai ser C menos Y. Tudo bem? Bom, vamos pensar do lado que vai de A até C. Eu chamei de B. Se daqui até aqui, ó, acompanha comigo, ó, desse ponto até o ponto de tangência, do vértice A até o ponto de tangência, eu chamei de Y, evidentemente que este segmento daqui até aqui, ó, deixa eu tracejar aqui para vocês acompanharem o que eu estou fazendo. Me perdoe. Vê se vocês estão acompanhando, observe aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, fique à vontade para comentar aí. Vai ser um prazer responder aí os questionamentos de vocês, as dúvidas e as sugestões também, ok? Pois bem, se esse lado aqui é B, analogamente o que fizemos no lado anterior, nesse lado, no primeiro lado que fizemos, se o lado todo é B e eu chamei esse pedacinho aqui de Y, lógico que esse pedaço do ponto de tangência até o vértice C vai ser o quê? Vai ser B, que é tudo menos o Y, né, pessoal? E aí eu vou marcar aqui para vocês estarem acompanhando, pois esse teorema, cara, ele é muito legal, ele é muito importante para fazer a gente pular muitas etapas no cálculo de raios, etc. Do mesmo modo, pessoal, se eu tenho ponto de tangência aqui, esse segmento é igual a este. Então, ó, do mesmo raciocínio, né? Raciocínio análogo. Aqui vai ser B menos Y.
Tudo bem? Então é isso. Esse é o primeiro passo para a gente pensar. Daí, pessoal, a gente pode fazer uma observação bastante trivial do seguinte: dá para a gente entender que C menos Y mais B menos Y é igual a A. Sim ou não? C menos Y mais B menos Y, esse segmento todo, né? C menos Y mais B menos Y é igual a A, com toda certeza, né? Então, observe que menos Y e menos Y, a gente conclui que é menos 2Y. Vamos passar esse menos 2Y para o outro lado? Então, eu vou ficar assim, ó, com B mais C, coloquei na ordem aqui para ficar bonitinho. Vai ser igual a A mais 2Y. Só que é o seguinte, galera, esse 2Y, ele não é muito relevante para nós. Ele é relevante para nós concluirmos o teorema. Ele não é interessante para nós, especificamente, ele vai desaparecer no teorema. Nós não queremos encontrar Y ali. Agora, presta atenção. Quando eu traço um segmento que sai do vértice A e vai até o centro da circunferência, eu, na verdade, estou encontrando o incentro da circunferência. Ok? Por quê? Porque esse segmento é bissetriz. E o encontro das bissetrizes é o incentro. Então, essa bissetriz, ela vai dividir esse ângulo alfa ali em dois ângulos, com a metade da medida do ângulo maior, que é alfa. Então, acompanha comigo o raciocínio. Eu vou mudar a cor da caneta. Olha só. Olha o que vai acontecer. Como eu tenho um ponto de tangência na circunferência, o raio é sempre tangente, sempre forma ângulo de 90 graus com o ponto de tangência. Então, olha que barato, olha que barato, olha o que apareceu aqui agora, ó. Nós teremos aqui o surgimento de dois triângulos retângulos e congruentes. Olha só que barato. Esses dois triângulos, pessoal, são triângulos retângulos e congruentes. Lembrando que este ângulo aqui, como esse segmento é bissetriz, é alfa sobre 2. Aqui também é alfa sobre 2. O meu alfa aqui está meio estranho, né? Beleza? Agora é o seguinte, nós temos que pensar numa relação. Vocês concordam que aqui é o raio, né? E aqui também é o raio. Nós temos que pensar numa relação trigonométrica que relaciona cateto oposto e adjacente, ou melhor, uma relação que vai relacionar o Y e o R. Só que nós vamos pensar numa relação não a tangente, nós vamos pensar na relação cotangente. Márcio, o que é a cotangente? A cotangente, pessoal, é o inverso, perdão, o oposto, inverso não, inverso, o oposto seria menos, né? É o inverso da tangente, é você pegar a tangente e colocar 1 sobre a tangente. Então, eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que eu vou chamar aqui de O, vou chamar aqui de M, né? Um M qualquer, e vou transcrever ele aqui do lado, para vocês entenderem melhor.
Olha só o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o Y, nós temos aqui o raio, e temos lá em cima o ângulo alfa dividido por 2. Nós vamos aplicar aqui a razão trigonométrica cotangente. E o que é a cotangente? A cotangente de um ângulo alfa, né? Do ângulo alfa, é o inverso da tangente. A tangente é o quê? É o cateto oposto dividido pelo adjacente. Repetindo, a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. A cotangente vai ser o inverso, vai ser o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então, é Y sobre R. Olha que barato. Vamos continuar aí, ó. Vou passar o Y para o outro lado. Na verdade, eu vou passar o R para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Y é igual ao raio que multiplica a cotangente. Aqui eu esqueci de colocar sobre 2, tá, pessoal? O alfa sobre 2, porque é a cotangente de alfa sobre 2. A cotangente de alfa sobre 2 é o inverso da tangente. E o inverso da tangente é o quê? É o cateto oposto sobre o adjacente. Tudo bem? Então vamos lá. Cotangente. Beleza. De alfa sobre 2. Beleza, galera. Então vamos raciocinar aqui. Eu já tenho o valor do Y. Vamos substituir agora, lá na nossa fórmula que nós tínhamos anteriormente. Agora eu vou usar uma canetinha diferente para voltar na fórmula aqui, tá? B mais C é igual a A mais 2 vezes R, olha o R aqui, ó, Y é R cotangente, 2 vezes Y é 2 vezes o R cotangente de alfa sobre 2. Tá aí o nosso teorema de Poiseuille. Então, em outras palavras, o teorema de Poiseuille, que nós iremos aplicar num exemplo agora, é o seguinte: basta eu pegar, somar os dois lados. Se eu tenho um ângulo, eu somo os dois lados compreendidos entre esse ângulo, ok? No caso, B e C. Isso vai ser igual ao o lado oposto ao ângulo, mais 2 vezes o raio da circunferência inscrita, multiplicado pela cotangente da metade do ângulo. Tudo bem? Vamos aplicar isso num exemplo aqui? Olha que legal. Bom, primeiramente, vamos pegar para a gente memorizar e passar o teorema de Poiseuille aqui para baixo. E aí você vai perceber que nós precisamos encontrar alguma coisa ali antes de aplicar o teorema de Poiseuille. Então, olha só. B mais C é igual a A mais 2R cotangente de alfa sobre 2.
Esse é o teorema que nós acabamos de demonstrar. Tudo bem? Só que olha só, eu tenho o C? Tenho. Tenho o B? Tenho. Mas eu não tenho o A. Vamos achar o A? Como nós poderíamos achar o A? Nós temos o ângulo de 60 graus. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei dos cossenos. Lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo, ao quadrado, ou seja, A ao quadrado é igual a soma, o quadrado, a soma entre os quadrados dos lados, ou seja, 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 cosseno do ângulo em questão, que é 60, o ângulo oposto a esse lado. Vamos resolver? A ao quadrado é 64 mais 25 menos 2 vezes o cosseno de 60 é 1/2. Perdão, aqui, ó. Aqui houve um deslize aqui. Não pode acontecer isso. É 2 vezes o produto dos lados cosseno do ângulo, tá, pessoal? Olha só, aqui é 2 vezes a lei dos cossenos, nós não podemos vacilar nesse sentido. 2 vezes, no caso, o B vezes o C cosseno de 60. Tudo bem? Então vamos lá, 2 vezes B, que é 8, vezes o C, que é 5, vezes o cosseno de 60, 1/2. Beleza, vamos resolver? A ao quadrado, 64 mais 25 vai me dar 89. Vamos lá, fazer a continha aqui, porque eu sou danado para cometer vacilos. 64 e 25 dá 9,89, beleza. Menos, eu posso cancelar esse 2 com esse 2, né? Simplificando, vai dar 1 aqui, aqui também vai dar 1, e 5 vezes 8, 40. Logo, o A ao quadrado é 89 menos 40, que dá 49. E deu muito bom, porque A é raiz de 49. Lembrando que não vale a raiz negativa, A é igual a 7. Pessoal, achamos o valor do A, o A é 7. Vamos aplicar aí o teorema de Poiseuille. Vamos lá. Eu tenho B? Tenho. Quanto é? 8 mais, tenho C? Tenho. 5 é igual a A, quem é A? 7 mais 2 vezes o raio, eu tenho raio? Não, não tenho, quero encontrar. Vezes a cotangente, olha só, a cotangente, vou colocar aqui na fórmula, cotangente de 60 sobre 2. Vamos melhorar isso aqui, 8 mais 5, 13, é igual a 7, mais 2 vezes o raio, vezes a cotangente de 30, né? E a cotangente de 30 é o inverso da tangente de 30.
Vocês sabem o quanto é a tangente de 30? Bom, se não sabem, a gente pode calcular tranquilamente. O que é tangente? Vamos pensar na tangente, para depois falar sobre a cotangente. A tangente é o seno sobre o cosseno. Eu posso pensar assim, ó. Seno e cosseno. 30. Só vou colocar o de 30, não precisa colocar o outro que nós vamos trabalhar com 30. Então, olha só. Aqui eu vou colocar 1 e aqui 2. Denominador 2, denominador 2. E extrair a raiz. Já achamos a tangente. A tangente é o quê? A tangente de 30. É o seno, 1/2, dividido pelo cosseno. Raiz de 3 sobre 2. Logo, a tangente de 30... eu repito o primeiro, 1/2, né? E multiplico pelo inverso do segundo, raiz de 3 sobre 2. Opa, 2 sobre a raiz de 3. Eu posso cancelar o 2 com 2, a tangente de 30. Olha como é que a gente está calculando, hein? De repente esqueceu, vamos calcular. 2 sobre a raiz de 3. Lógico, vamos racionalizar. Concluímos então que a tangente de 30 é... O 2 aqui sumiu, né, pessoal? Não tem nada a ver. Aqui é 1. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3, né, pessoal? Só que é o seguinte, a cotangente é o inverso da tangente, ou seja, vai ser 3 sobre a raiz de 3. Então, 13 é igual a 7 mais 2R vezes... Vamos inverter isso? A cotangente de 30 é o inverso da tangente. Então, vai ser o quê? 3 sobre a raiz de 3. Não vamos racionalizar nesse momento agora, não. O que nós queremos encontrar é o raio, ok? Então, eu vou pegar e vou passar o 7 para o outro lado. Então, 6, né? 6 dividido pela raiz de 3, né? 6R, né? É igual a 13 menos 7. 6R é raiz de 3 sobre a raiz de 3 é igual 13 menos 7 dá 8, né, pessoal? 8 não, 5 dá 12, 8, tá, é isso mesmo. 8 e 7, 7, não, tá errado. 13 menos 7 vai dar 5 com 7, 6. Dá 6. Certo? Beleza. Professor, será que eu posso pegar esse 6 e botar lá no denominador do 6 lá, simplificando 6 por 6 e dizer, posso cancelar o 6 com 6 no numerador? Lógico que pode. Eu vou ficar com R sobre a raiz de 3 igual a 1. R. Deu para entender aqui? Ó, simplifiquei o 6 por 6, dá 1 aqui, ó. E aí multipliquei em cruz aqui, ó. R é igual a raiz de 3. Matamos a questão calculando o raio da circunferência escrita no triângulo, conhecendo dois lados e um ângulo do triângulo, aplicando o teorema de Poiseuille. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido compreendido. Peço que deixem um like no vídeo
Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, apoie essa ideia. Você vai me ajudar muito e o canal vai crescer cada dia mais. Até a próxima aula e nós vamos aplicar esse teorema, fazer uma aplicação dele no triângulo retângulo e vocês vão ficar de boca aberta quando vocês souberem o como é fácil. Lógico, pessoal, você não vai demonstrar tudo isso aqui numa resolução. Você tem que memorizar isso aqui? Logicamente que sim, né? Você tem que memorizar. Você tem que saber que a soma dos dois lados é igual ao lado oposto ao ângulo, mais 2 vezes o raio, vezes a cotangente da metade do ângulo entre esses lados. É isso que você tem que memorizar. Tudo bem? Até a próxima aula, espero ter ajudado. Deixa o like aí, colabore comigo, que a gente está junto, um para ajudar o outro. Estamos para ajudar uns aos outros aqui, ok? Até a próxima aula.